Deus ministrou ao meu coração de que tá tudo bem não ser suficiente e que eu, de fato, não sou suficiente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Senhorita do Século XXI podcast. Hoje eu não estou com o meu café por motivos de bebi 2 xícaras de café no café da manhã e eu acho que eu preciso diminuir o meu consumo de cafeína porque 2 dias atrás eu acabei esquecendo de beber café de manhã e eu passei o dia inteiro com dor de cabeça e eu não sabia o que era. Acabei dormindo a tarde toda, morrendo de dor de cabeça, esperando para o remédio fazer efeito e ele não fazia. E foi quando eu decidi tomar café da tarde, bebi o café e simplesmente eu melhorei. O que significa que era abstinência de café e isso não é saudável. De fato, não é saudável. Mas é muito bom rever vocês. Já faz mais de 3 meses que não temos nenhum episódio no canal, apesar de que eu postei esses dias um vlog e tenho que continuar o vlog. Ainda não comecei a editar a segunda parte, muito menos a terceira parte. Mas eu estava com saudade dos podcasts, dos episódios. E a grande razão pela qual eu não postei nada esses 3 últimos meses foi que muitas coisas aconteceram na minha vida. Se você me acompanha no meu Instagram, você provavelmente teve uma espiadinha, um spoiler do que tem acontecido na minha vida. E eu precisei desses 3 meses para colocar a cabeça no lugar, colocar os sentimentos nos lugares, as minhas emoções, entender a nova fase que eu estou passando. E precisei desse tempo mesmo para me alinhar e alinhar a minha vida com Deus, porque quando a gente passa por mudanças muito grandes, não sei você, mas eu fico muito perdida. E eu precisei desses 3 meses para me reconectar comigo, porque foram muitas mudanças e muitas partes de mim mudaram, e partes da minha rotina, da minha vida, e me reconectar com Deus também. Eu precisei desse momento para realmente voltar os meus olhos a Cristo e a falar: Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso de você, senão eu vou ter um piripaque. Esse é até um assunto que eu vou trazer nos próximos episódios, sobre o que aconteceu comigo, as mudanças, o que eu tenho enfrentado, as reflexões que surgiram dessas mudanças, só que eu sinto que eu ainda preciso de mais um tempo para pensar, para organizar. Ainda tenho muitas coisas que estão bagunçadas em mim, na minha mente, e eu preciso me acostumar com essa minha nova vida, porque de fato é uma vida que eu nunca vivi antes. Agora eu sou de fato uma adulta, eu tenho boletos de adulta, eu tenho aluguel de adulta, conta de água de adulta, o que definitivamente é uma coisa muito nova pra mim, e eu mesma ter que lidar com todas essas coisas sozinha. Então, quem sabe nos próximos episódios eu não trago esses assuntos pra vocês e também o testemunho que Deus fez na minha vida. Foram muitas mudanças, mas de fato mudanças que o Senhor me proporcionou, que apesar de trazer uma dorzinha de sair daquela zona de conforto, mas foi algo que Deus me deu de presente, uma bênção que Deus me deu de presente e que eu tenho que compartilhar, porque as bênçãos são testemunhos e testemunhos servem pra gente aumentar a fé das pessoas e para que todos saibam quem é Deus e o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que o amam e daqueles que permanecem nos propósitos dele. Mas vamos ao vídeo, vamos ao episódio, porque eu já falei muito, né? O episódio de hoje é sobre ser suficiente. E isso de fato foi alvo do meu pensamento, da minha reflexão nos primeiros meses de 2026, em janeiro e fevereiro. E inclusive eu conversei com uma amiga minha sobre isso. E ela me contou que não estava se sentindo suficiente, que
parecia que ela não cumpria as expectativas das pessoas, que as pessoas tinham para ela. E o mais engraçado foi que eu havia tido esse mesmo sentimento e Deus havia ministrado no meu coração uma semana antes ao que ela tinha me falado. Muitas vezes a gente não se sente suficiente. E eu senti isso por muitos anos da minha vida. De que eu não era suficiente. De que nada que eu fizesse seria capaz de me fazer suficiente para as outras pessoas. E isso me afetou muito, porque eu mudava minha personalidade, traços da minha identidade, só para que eu coubesse nas expectativas das outras pessoas, para que eu me sentisse validada. E eu queria me sentir suficiente. Tanto expectativas de amigos, de pessoas da escola, de pessoas da igreja, quanto expectativas mesmo de dentro da minha família, de parentes. Então, vendo não só isso na minha infância, na minha adolescência, mas enquanto já adulta, Deus ministrou ao meu coração de que tá tudo bem não ser suficiente. E que eu, de fato, não sou suficiente. Quando nós olhamos por essa perspectiva do olhar do outro e do que o outro espera da gente, nós não seremos suficientes. As pessoas colocam expectativas em nós com base no que elas esperam da gente, ou, enfim, das próprias convicções dela, e a gente não vai conseguir cumprir. Porque nós somos pessoas que erram, nós somos seres humanos e seres humanos erram muito. Nós temos a nossa própria identidade e às vezes o que as pessoas esperam de nós não condiz com quem nós somos. Enfim, a gente acaba não cumprindo. E o que mais ministrou ao meu coração é que a gente não precisa mudar quem nós somos para caber na expectativa do outro. E que a gente não pode firmar o nosso sentimento de validação no próximo, porque se fosse a gente nunca vai se sentir suficiente. E nós nunca seremos suficientes para os outros, porque todo mundo tem uma expectativa. E tá tudo bem a gente não caber nessa expectativa. E por muito tempo eu fiquei muito nervosa sobre isso, porque eu queria me encaixar nos grupinhos e as pessoas tinham expectativas diferentes e eu queria caber em cada expectativa, ou até mesmo dentro de mim. Eu tinha uma expectativa muito alta e muito irreal sobre mim, e muitas vezes eu não alcançava a minha expectativa. E eu ficava frustrada comigo mesma. Nossa, eu não tenho talento suficiente, eu não sou boa o suficiente. No que eu sou boa? Eu não sou boa nesse esporte, eu não sou boa nesse instrumento, eu não sou boa nessa matéria, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo alcançar aquilo, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. E por quanto tempo eu fiquei chateada comigo mesma, porque eu não conseguia caber em minhas próprias expectativas. Eu sou a filha mais velha e quem é filho mais velho sabe que a família tem expectativas para o filho mais velho. E é normal os pais quererem o melhor para o filho mais velho. E para todos os filhos, mas eu sinto que a pressão vem maior para o filho mais velho. Eu observei essa expectativa. E por mais que os meus pais, meus parentes não falassem assim, você tem que ser isso. E você precisa cumprir isso, seguir esse caminho. E você precisa ser uma mulher de sucesso. Meus pais nunca foram assim. Eles nunca colocaram essa pressão enorme. Mas eu vendo essa expectativa que de fato eles tinham, eu coloquei esse peso em mim mesma de que eu tinha que ser perfeita. E de que eu tinha que cumprir a expectativa dos outros. E o fato é que eu não consegui. E foi isso que Deus me ministrou, e que tá tudo bem não ser suficiente. Tá tudo bem você não cumprir a expectativa de fulano, a expectativa de ciclano, ou talvez das próprias expectativas que você tem pra si mesmo. Mas Deus também ministrou pra mim de que os meus olhos tinham que estar focados nele. E de que eu devia buscar a minha validação em Cristo. Porque
aí sim eu seria preenchida com todo o amor que me faria plena. De que eu em mim mesma e aos olhos dos outros não seria suficiente porque nós somos pecadores, que foram destituídos da graça de Deus e que nós não somos suficientes em nós mesmos, nós não podemos nos salvar, mas aos olhos de Cristo e quando nós olhamos para Cristo e focamos em Cristo e nós habitamos nele, então nós seríamos feitos o suficiente. E então Jesus nos encheria com todo o amor, com toda a plenitude. E nós seríamos de fato íntegros. Quando nós seguimos as expectativas de Cristo, quem Cristo quer que nós sejamos, não há essa pressão. Porque Ele fez esse plano, Ele fez um plano para a vida de cada um. E esse plano é feito especialmente pra gente. E não tem um peso, porque Ele carrega todo o peso. E pensar de que Ele tem uma história pra gente, que Ele fez com base em todas as nossas características, feita certinha pra gente, e que Ele não tem uma expectativa maior do que nós somos ou menor, ela foi feita especialmente pra gente, uma história especialmente pra gente. E quando nós habitamos nele, nós conseguimos nos encaixar nessa expectativa. E mais do que uma expectativa, Deus tem planos incríveis pra gente. E é da expectativa dele que nós entreguemos o nosso coração para ele, que nós possamos viver tudo aquilo que ele planejou. Eu gosto muito do versículo que fala que Deus tem planos de paz, de tranquilidade, que tem planos de bênção pra gente. Tá? Se eu não me engano, tá em Jeremias 29. E é isso que Deus tem pra você. Não se baseie nas expectativas dos outros, porque para eles você nunca vai ser suficiente. Não coloque muita pressão em si mesmo ou em si mesma, porque até para nós mesmos nós não vamos ser suficientes. Não se baseie na opinião da sua família, dos seus parentes, porque talvez para eles você não seja suficiente ou você não vai se sentir suficiente. Mas se baseie nas validações, nas expectativas que Cristo tem para você, porque Ele te conhece. Cristo te conheceu desde o ventre da sua mãe, desde o comecinho, e Ele tinha um plano especial para você, Ele tinha expectativas de bênção, de paz para você, e Ele tem uma vida de integridade e plenitude para você. Então, que você aprenda como eu aprendi, e tenho aprendido, porque não é uma coisa que sai fácil. Você não para de ter expectativas irreais sobre você de uma hora para outra. Você não para de se importar com a opinião dos outros e com a validação dos outros e com as expectativas dos outros de uma hora para outra. Uma coisa que eu lido a cada dia. Porque você sabe, pessoas vão te criticar, pessoas vão esperar muito de você, você não vai conseguir cumprir com as expectativas dele. É assim o dia a dia, mas eu tenho aprendido passo a passo de que a única opinião que importa, a única validação que importa está em Cristo Jesus, e é nele em quem nós devemos confiar. Devemos colocar as nossas esperanças e quem nós devemos buscar a nossa validação. Então, não tem problema não ser suficiente. E é isso que eu tenho pensado. Samira, você não precisa cumprir com as expectativas dos outros, com os planos dos outros pra você. Não tem problema você não ser suficiente. Tá tudo bem não ser suficiente. O ponto é, você precisa focar em Cristo e nas expectativas e nos sonhos que Ele tem pra você. Ele te conheceu desde o ventre da sua mãe e você foi pensado, você foi pensada. Você não é um acidente, sua vida não é um acidente, não foi um mero acaso. E Ele tem grandes sonhos pra você. E você é sim suficiente em Cristo. Você é sim suficiente nele, pleno nele. Então,
esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify, dê um like nesse episódio, compartilhe esse podcast com seus amigos. Se te abençoou de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa comigo, compartilhe esse conhecimento com os outros. E saiba que você será satisfeita em Cristo. Vejo você no próximo episódio. Prometo que eu não vou sumir por mais 3 meses, mas também não prometo que eu vou postar toda semana. A minha vida tá meio doida. Tô fazendo 2 pós-graduações, 3 cursos do campo que eu tô atuando no trabalho, então não tá dando muito pra conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu prometo que eu vejo vocês ainda esse mês. Um beijo e até a próxima.